E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas e eu já quero começar falando sobre o Brasil, sobre as ruas, trazer algumas imagens, mostrar algumas coisinhas pra vocês. Ontem eu vi um vídeo circulando nas redes que eu fui atrás assim do áudio original pra ver o que o cara falou e no curto intervalo de tempo, um brasileiro insatisfeito falou com a imprensa portuguesa, falou algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que ele conseguiu sintetizar tanta coisa em poucas palavras. Quero também comentar sobre outras insatisfações populares que a imprensa está noticiando e que acho que está incomodando bastante. Quero falar de algumas coisinhas também acontecendo no nível de Brasil, algumas mentiras e outras coisas. Depois precisamos ainda falar do Jatinho. O Jatinho tá dando muito o que falar. Fala também algumas coisinhas sobre a COP27 e fala até do Foro de São Paulo. Maduro andou falando umas groselhas ontem no Twitter que vale a pena prestar atenção. Depois, o terceiro tema é onde temos a maior parte de notícias. E, gente, o consórcio tá todo dia agora soltando um editorial criticando, né, o Dilma, e acredite se quiser, já tem setores da grande imprensa, não é imprensa bolsonarista não, da grande imprensa, que já parou de chamar de PEC de transição, agora já virou PEC do estouro, e a turminha da esquerda tá fazendo algumas movimentações que demonstram um claro desespero, ou que no mínimo sentiram, mas sentiram demais, mas demais. E aí, internamente, a coisa não tá boa. A gente vai falar da carreta furacão. Vocês veem as notas que estavam sendo ontem. O pega pra capar que tá rolando. Até briga do Haddad com Gleisi Hoffmann. Muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, se der tempo. Tem um tema extra aí que eu não coloquei no vídeo, que é a eleição da presidência da Câmara. Também teve algumas movimentações políticas. Mas vamos lá. Pessoal, aqui é apenas 2 prints aqui em Porto Alegre. 19º dia seguido. Eu acho que ninguém esperava que a população fosse ficar tanto tempo na rua. Acho que nem vocês esperavam, né? Cara, assim, a insatisfação popular é algo assustador. Assustador. Não só Porto Alegre, tem foto aqui também de Curitiba, Forte Pinheirinho. Aqui é a imagem de São Paulo. Aqui, na verdade, é um vídeo. Aqui foi de ontem. A pessoa começa, inclusive, filmando um pedaço de papel, né? Com a data de ontem, dia 18. E em outras localidades ao redor do Brasil, as pessoas continuam nas ruas. As pessoas continuam demonstrando a sua insatisfação e eu acho que é com diversas coisas. Ontem eu tinha comentado com vocês e para minha surpresa foi até o assunto do pânico, que foi a questão da uma possível paralisação. Eu falei, ó, gente, eu vi essas localidades, o pânico até passou alguns dos vídeos que eu comentei ao longo do vídeo de ontem. As pessoas também repercutiram no Twitter, etc. Não sei ainda o que está acontecendo, volto a comentar. Aqui são 2 vídeos, mas só está aqui o frame, onde as pessoas, elas filmam por 30, 40 segundos e elas relatam, ela passa assim uma imagem, né? Você vê vários caminhões, assim, ó, que meio que tá meio parado. Se está tendo uma paralisação ou não, não sei. Peço que vocês chequem, averiguem, porque a pessoa passou, ó, tô vendo aqui uma longa fila de caminhões. Você vê aqui tanto em Cristalina, região de Goiás, como também em Arquimedes, na região de Rondônia. E aqui a gente vê a falta da boa vontade da imprensa até de apurar o que está acontecendo. A imprensa podia pelo menos apurar, falar, ó, tá acontecendo, não tá acontecendo, porque se acontece uma greve, acontece uma paralisação, acontece qualquer coisa, isso pode ter impacto no Brasil inteiro. Não é só questão política, né? É o bom senso. Mas a imprensa, não sei se ela não quer repercutir, não sei se ela acha que falar disso aqui pode acabar ampliando e mais pessoas sabendo, etc. Mas peço a vocês, dêem uma olhada, chequem, averiguem. Tem vários vídeos, esses 2 vídeos aqui foram vídeos onde aqui embaixo o cara fala a data e tem a data. E esse vídeo aqui de Arquimedes, o cara enquanto ele está gravando, ele também diz, ó, hoje dia 18 de novembro, em torno de 21 horas. Aí no final do vídeo ele fala, tô rodando aqui na região de Arquimedes. Ontem, no Pânico, eu parei para assistir, para ouvir. Eles levaram um caminhoneiro, tô até aqui aberto ainda, que eu não terminei. O nome dele é Claudinei Abacuque. E aí ele diz que na região do Mato Grosso tem alguns sinais que talvez as pessoas possam parar, região de Rondônia, etc. Então, fiquem de olho, dêem uma olhada, se informe. Até porque se acontecer alguma coisa, você está bem informado, você toma suas decisões de uma maneira muito mais racional e muito mais, sei lá, muito melhor, né? Enfim, dá uma olhada nisso daqui. E ontem circulou nas redes sociais
um vídeo. E um pedaço da fala do cidadão, ele reclama sobre diversas coisas, eu acho que ele sintetiza a grande satisfação do povo brasileiro. E a Emília até falou sobre isso, né? Que a gente também tinha comentado no vídeo ontem. Será que se fosse... Ou, tipo assim... No inglês tem uma palavra que não é resultado, mas é outcome. Assim, o que seria... O que vem, né? Assim, nós tivéssemos um cenário diferente. Será que se fosse Bolsonaro versus Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila, qualquer coisa, será que o povo estaria tão insatisfeito? Será que as pessoas estariam tão insatisfeitas? E aí, lá de Portugal, cara, ela tava protestando na frente do Palácio de Belém, o Dilma tava lá, o rapaz fala o seguinte, ó. Pô, não baixei o vídeo. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto, olha lá. Inclusive censurando, inclusive essa turma que tá do outro lado vai sofrer isso a qualquer momento. Então nós estamos aqui não por bolsonarista, por patriotas, por brasileiros que não queremos que a escumalha volte no poder. Muito obrigado, muito obrigado. Eu pedi agora ao Rui Pereira só para mostrar. Censurando, inclusive essa... Acho assim, em pouquíssimas palavras, ele resumiu. A imprensa, a mídia, tenta colocar, é golpista, é isso, é aquilo outro, eles querem isso, aquilo outro. O cara fala, cara, aqui não é questão de ser bolsonarista. A gente tá aqui por todo mundo, é por questão de patriotismo. A gente não quer ver essa turma voltar. É a insatisfação real no final do dia. É o que? É quase aquele medo que se transforma numa certeza que as coisas vão dar errado. Quem pode esperar um cenário positivo vindo da esquerda? A própria turma que apoiou o Dilma, o Armínio Fraga, até coloquei no vídeo hoje, falou que tá preocupado. Tá todo mundo preocupado. E aí não dá pra você descredibilizar as pessoas. A insatisfação diante de uma quase certeza de que as coisas vão dar errado, ela é totalmente compreensível. Deveria ser. E aí a turma da CNN lá em Portugal deu a oportunidade, né? Entrevistou a turma. Isso aqui no Brasil eu não vi acontecer. E não vi mesmo. Vocês não acham, perguntando assim, pergunta bem séria, em termos de reflexão, vocês não acham que seria interessante o jornalista da CNN do Brasil ir lá na manifestação? Eu creio que tanto hoje quanto amanhã podemos ver mais pessoas, porque é final de semana, tem muita gente que não trabalha, fala, pô, não vou trabalhar hoje, vou lá, vou colar, vou, sei lá, prestar minha solidariedade, colocar pra fora a minha indignação. Não seria interessante um jornal ir lá, entrevista as pessoas, tenta entender o que motiva a pessoa a sair de casa, tomar sol, tomar chuva, etc. E o cara diz, cara, não é pro Bolsonaro, é uma insatisfação. A gente tá aqui também por eles, estão do outro lado. Ele se referia no caso aí, né? Aqui não tá mudando pra mostrar nesse frame, mas tem tipo uma cerca e do outro lado da cerca tá a turma de brasileiros que moram em Portugal e que apoia o PT. Ele fala que a gente tá aqui por todo mundo, porque hoje se é com a gente, o que tá acontecendo, tá questões ligadas, ele diz, censura, amanhã pode ser com outro lado. Mas a imprensa brasileira não faz questão de entender. Continuando aqui, olha como são as coisas. Globo determina que artistas que participarem de atos golpistas estarão fora de suas produções. Foi uma informação revelada pelo Na Telinha, página de fofocas. O Diário Centro do Mundo repercute. Dá para ler ali embaixo. Você vai sentir o que é que se trata. Após as polêmicas envolvendo a atriz Cássia Kiss. Precisa continuar? Precisa continuar? Ó. Onde é que está a democracia? Onde é que está a democracia que o Globo tanto defende? Não, agora os seus funcionários não podem ir tal lugar, tal lugar, tal lugar. Começa assim. Depois começa a aumentar a lista. O que é que os pode e não pode fazer. Isso é o compliance da Rede Globo. Mas os antidemocratas é a turminha de verde e amarelo. Aí veja como são as coisas. A Globo tá falando, ó, quem for vai ser demitido. Quem for vai ser demitido. O que é muito pior que um boicote. Você tá falando, ó, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Bolsonaristas atacam Banco Itaú após herdeira entrar na equipe de Lula. Você abre essa matéria do UOL, você lê os tweets que eles trouxeram vários. Eu não consegui identificar um ataque. Eu consegui identificar pessoas falando que iriam boicotar o Itaú. Iriam encerrar suas contas, não ia mais querer participar desse banco, ele não concorda um banco como o Itaú está apoiando a esquerda.
E a matéria na primeira linha ainda diz o seguinte, ó, bolsonaristas estão indo às redes sociais para atacarem e até pedirem um boicote do Banco Itaú. A mesma imprensa que está aí falando para os seus funcionários, ó, se você pisar na rua, no ato golpista, você vai ser escanteado. É a mesma imprensa que se choca porque os bolsonaristas estão incomodados com o que a Neca Setúbal aceitou fazer, né? Que foi parte aí dessa equipe de transição. Ah, não, isso é um absurdo. Agora isso aqui é bonito. Isso é bonito, né? O Globo determina que artistas que participaram de atos golpistas estarão fora de suas produções. Mas isso daqui que é ataque. Ataque e a lei do bem, a lei é democrático. Aí a Veja também comentou sobre esse tema do Itaú. O motivo do ataque de apoiadores de Bolsonaro ao Banco Itaú. Bolsonaristas agora dizem que a empresa é comunista. Não é que dizem agora. A turma aí do Itaú, ela vem sendo criticada. A turma do Itaú que eu digo assim, né? Setúbal, etc. A turma aí que tem uma proximidade, já sofreram críticas no passado. Não é de agora que a turma vem criticando. Mas enfim, a empresa emitiu um comunicado explicando o distanciamento entre o banco e a decisão pessoal da empresária. O banco esclarece que a participação da Neca Setúbal na equipe de transição do futuro governo não tem qualquer relação com o Itaú. Acho que para o banco estar comentando sobre isso é porque a coisa está sendo sentida. Até o fato de sair notícia na imprensa sobre isso é porque o povo está sentindo. E vejam que não é a primeira matéria que também fala sobre o boicote. Tudo que já foi feito no passado, de cancelamentos dos mais diversos, de impedir pessoas, inclusive de receber pagamentos via PayPal, via PagSeguro, que a esquerda já fez no passado. Isso tudo era extremamente democrático, era do bem, etc. Agora, a turma está incomodada. Enfim, sobre esse tema aqui, sobre essa situação, eu não sei como isso aqui vai ser resolvido. A imprensa, a esquerda, ela gerou uma animosidade, uma insatisfação nas pessoas que você vê que não é uma questão de vamos organizar um boicote. Não, as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo. Você vê que o país está mais dividido do que nunca. Eles prometeram pacificar o país. O que aconteceu? Rachou de vez. Eu vi até uma imagem. Você lembra uma imagem que colocava assim, quando as pessoas criticavam o Bolsonaro no passado, aí botava uma barragem, aí botava, sei lá, esquerda, Folha de São Paulo, etc., a barragem Bolsonaro, aí colocava o povo, falava, ó, Bolsonaro é a barreira, sabe? Que tá segurando os problemas. Cuidado aí, você que tá reclamando de Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Aí agora eles mudaram essa imagem. Eles colocaram a água, né, que pode quebrar a barragem, como o povo, colocou Bolsonaro e depois colocou a mídia, a classe política, etc. Falou, cara, quem tava acalmando a população, que tava indignada, não de agora, desde 2013, era Bolsonaro. Era Bolsonaro, foi isso que vocês fizeram. O cara tava se mostrando pra não, tem chance ainda desse país tá dando certo. Porque a insatisfação popular com a classe política no geral, ela tomou proporções nacionais já em 2013. A turma não quer entender. Aí você vê, eu acho que tem tudo a ver também com o momento. Elon Musk é xingado em projeção na sede do Twitter. Bilionário inútil. Tá tendo uma movimentação gigantesca contra o cara, pelo simples fato que ele é a favor, ele tá se colocando a favor do free speech, né? Da liberdade de expressão. E no Brasil, a turma da esquerda não só repercute, tá uma gritaria gigantesca. Tá tentando já ver o que eles vão fazer. A esquerda no Brasil tá acostumada naquele terreno onde eles mandam em tudo, onde eles podem tomar decisões arbitrárias para silenciar vozes, fazer isso, fazer aquilo, outro. E aí você vê, começaram a surgir alguns boatos que dificilmente vai acontecer, que o Twitter ia acabar. O Twitter ia parar de funcionar. Porque pessoas se demitiram e que isso e aquilo outro, tudo mais. Eu falei, essa turma aqui não sabe do que tá falando, não tem nenhum conhecimento técnico do funcionamento das coisas, mas tudo bem, fala aí tudo mais. E aí, eu não sei de onde surgiu, se foi dos Estados Unidos, foi no Brasil, mas só tomou proporção no Brasil. Começaram a falar de uma nova rede social. Que o nome é
É uma piada, né? É K-O-O, mas se lê cu. E a galera da esquerda tá vendo pra lá. Virou notícia na Globo News. Porque eles não conseguem estar num ambiente onde tem oposição. E eles não conseguem calar a oposição a seu belo prazer. Aí tá aqui o Choqueio divulgando grave. Marcelo Cosme fala que cu bombou hoje, ao vivo na Globo News, e jornalista cai na risada. Cu viraliza e faz brasileiros irem para a rede social indiana. Veja outras 5 alternativas ao Twitter. Ninguém tá indo. A esquerda no Brasil, eles não conseguem conviver com a diferença. E as pessoas que estão nas ruas, no final do dia, estão brigando por todos. É a turma, a golpista, ainda tá... Não, vamos defender aqui o direito de todo mundo. O direito de todo mundo. É um Brasil melhor para todo mundo. Né? A gente não quer ver o país quebrar, a gente não quer ver a economia quebrar, a gente não quer ver o desemprego aumentar, a gente quer ver um Brasil melhor para todo mundo. Eu vi esse comentário aqui do Fernando Holliday e, independente de qualquer coisa, qualquer cenário, é um ensinamento. Bolsonaro nem saiu e já está fazendo falta. Depois de ver o que está acontecendo com o país, meu arrependimento é não ter apoiado o nosso presidente do início ao fim. Mas farei tudo o que estiver ao meu alcance, lutando por liberdade, dessa forma, tentar compensar meus erros. O pessoal falava, suas críticas construtivas, é isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Cara, entre o ponto, até que ponto as críticas construtivas e algumas coisas realmente ajudam? Quando é uma coisa realmente pontual, uma denúncia, falar, cara, olha isso daqui, isso já teve. Quer ver um bom exemplo? A nomeação da Ilona Zabor, lá em 2019 ainda. Foi nomeado, o pessoal falou, pô, pelo amor de Deus, não dá. Foi um clamor grande, falou, não, tira essa mulher aí. Moro, se ninguém prestar atenção no que Moro tava fazendo, Bolsonaro não tem olhos pra ver tudo, né, e fazer de tudo. Mas você vê que teve diversas pessoas, principalmente os picanheiros, Nando Moura, MBL, Gentili, uma turminha aí que hoje em dia tá claro que não é de direito nem nada, rompeu publicamente com Bolsonaro, né? Uns irmãos aí e tudo mais, um até, enfim, tá fora do Brasil, nunca mais voltou. E aí você vê. Eu lembro que uma vez não vi não, né? Assisti o professor Olavo de Carvalho na época, ele falou uma coisa que o que Bolsonaro mais precisava, acho que em 2020 ou 2019, é de uma militância, que até quando ele erre, apoie ele. Até quando ele erre. Porque no final de hoje, meio que o papel da militância é esse. É ter, é mostrar, etc. Essa galera que tem que bater no peito e falar, não, olha só, porque eu critico também, eu faço críticas construtivas, etc. A gente tem que olhar, tem que refletir, tem que ver o que errou, etc. Mas ser situação era algo que a direita ainda não estava preparada para ser. Então, assim, independente do que rolar nos próximos dias, semanas, meses, etc. Independe disso. Eu acho que é um ensinamento. Coisas pontuais, problemas reais, que eles falam assim, cara, isso aqui acho que dá pra evitar. Beleza, fala. Tipo, cadê o Nazabó, nomeações, etc. Agora, passar o tempo todo, isso aqui, aquilo outro, etc. Igual uma turminha aí tá aí agora, né, o Fernando Holliday. Ele mesmo diz, pô, eu vou trabalhar aí pra ver se eu consigo ser desculpado. Não sei se vai conseguir não, viu? Pelo menos de minha parte vai ser difícil. Aí você vê a imprensa brasileira como é. No dia de ontem, o Estadão disse que Bolsonaro estava com dores abdominais e foi atendido no Hospital das Forças. A Michelle Bolsonaro teve que vir ao seu Instagram e ela coloca, mentira. Ela coloca mentira, se mandou uma matéria que nem era do Estadão, mas estava repercutindo no Estadão. O presidente Jair Bolsonaro é atendido em hospital com dores abdominais. Ela diz, de quando essa matéria está entrando na pilha dos outros jornalecos, fazendo matéria sem averiguar a veracidade das informações? Jesus, o cara tá de boa. Isso é uma matéria que eu acho que de terça-feira não passa, né, um aceno de Bolsonaro, um oi de Bolsonaro. Tem um evento que está marcado, Bolsonaro não desmarcou da agenda dele, que é uma reunião com a FPA, acho que é a FPA mais alguém, que é a Frente Parlamentar do Agro. Dia 22, Bolsonaro, acho que o Braga Neto também tá nesse evento, acho que o Arthur Lira vai estar, enfim. Acho que de terça-feira não passamos sem um oi de Bolsonaro, né, para a população como um todo, para ver o que tá rolando. Ainda no âmbito das fake news contra o governo Vale Tudo, o Janones fez um tweet ontem falando que o governo Bolsonaro teria pago
13 milhões de reais ao Instituto Paraná Pesquisas. É uma informação falsa que qualquer Google poderia desmentir. A Veja fez esse serviço, foi atrás, foi dar uma olhada nesse pregão. O governo tinha aberto uma licitação para questão de pesquisas diversas, etc, tudo mais. E o valor que o Paraná Pesquisas meio que tinha ganhado no pregão, e não significa nem que recebeu esse valor realmente conseguiu ser captado, foi de R$ 1.623.600 para 13 milhões, como foi que o Janones falou, né? Faltando muito. Tá faltando 11 milhões e meio. E aí o Murilo do Paraná Pesquisas falou que vai processar, vai interpelar o Janones judicialmente. Mas, nesse Brasil, né? Enfim. E é o cara que está aí na Secretaria de Comunicação da Carreta Furacão, né? Que é o verdadeiro nome dessa equipe de transição. Acho que tinha mais alguma coisa aqui também ligado a mentira, fake news. Ah, tem. Mas é já conectado ao COP. Pessoal, no dia de ontem, alguém resolveu se questionar. E quando isso acontece, principalmente quando tem esquerda no meio, dá errado. Não façam questionamentos. Aceita, bicho. Aceita o que a imprensa fala. Porque quando você começa a questionar demais, começa a ficar ruim pra turma da esquerda. E por que eu tô te falando isso? Começou a rolar alguns comentários, alguns vídeos, de que a priori o Dilma, ele não tinha palestrado na COP. Ele não tinha feito um discurso na COP. Aí eu, mas como assim? Ele não foi na COP, mas não tem um vídeo dele lá, isso, aquilo, outro. Então vamos entender a história realmente que foi que aconteceu. Trouxe aqui já 2 fact-checking. Um do Aos Fatos, o outro do antagonista. É falso que Lula não foi convidado para a COP e falou para um esquerdista, né? É falso. Aí você vai lá no texto, você entende, ó. Entretanto, o nome do petista não esteve dentre os convidados a falarem na programação oficial. Ah, tá. Ele não estava na programação oficial. Aí você vê o que o antagonista diz. Lula não discursou no COP27. Isso é fake. Circula na internet vídeo que diz que Lula não discursou na COP27. Não é verdade. O petista participou de um painel paralelo. Não é o palco oficial, intitulado Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, que integra a programação da Conferência Climática da ONU. Lula, entretanto, não participou do evento principal, com outros chefes de Estado, pois ainda não tomou posse como presidente. E o cara foi lá fazer o quê, gente? Falar na Série B, na Série C. O cara vai falar na Série C, jogar campo de várzea. E a imprensa brasileira tentou vender que não, grande líder, tava lá no cantinho. Foi isso que aconteceu no final do dia. Era lá, special meeting, né? Reunião especial, evento especial, mas isso daí, né? A palestrinha lá, colocou lá, né? Tanto que ele fala, é aplaudido, né? Tava lá só a turma da extrema esquerda. Quero saber quem eram os líderes, os grandes líderes e grandes representantes do tema que estavam lá vendo esse bate-papo, esse grande bate-papo cheio de ensinamento para dar. Enfim, o cara não palestra, vai... Eu até falei no Twitter ontem, né? É muito fácil curtir a vida, fazer uma viagem com o jatinho do amigo. Difícil é falar na programação oficial da COP27. Saíram algumas matérias mostrando, a turma da imprensa fez uns trackings aí, né, uns levantamentos oficiais para ver como foi o impacto dessa história do jatinho. Pegou muito mal, e mesmo pegando mal, a turma da esquerda fez questão de tornar pior ainda. Qual foi o resultado, né? Foi o jatinho e falas absurdas sobre as questões econômicas, responsabilidade fiscal, o que já está, segundo a Veja, eu não coloquei essa nota aqui, mas a Veja falou que o Dilma já implodiu pontes com o mercado. Sem nem assumir. E lembrando que o Estadão colocava como mercado um dos grupos que ainda sustentam o Dilma. Aí você vê o José Fux, que já causou muito problemas para a direita no passado. Ele traz a matéria dizendo, olha a manchete, PT vai pedir que o orçamento da União banque despesas de Lula durante a transição. Aí o Fux diz, peraí, após polêmica com carona em jatinho,
O PT quer que despesas de Lula sejam pagas pela União. Agora, presidente que não tomou posse ainda vai ter direito a gastar por conta? É muita cara de pau. Não, ele consegue ser mais cara de pau ainda. Lula culpa Bolsonaro e bolsonaristas raivosos ao justificar o uso de jato empresário. Ele culpa primeiro os bolsonaristas raivosos pela necessidade de basicamente ser proibido de pegar um avião comum. Tu já pensou se ele pega um avião comum e começa a ser humilhado publicamente, como foi lá o Randolph? Um vídeo que circulou nas redes sociais, foi confrontado pela população por uma mulher. Já pensou se é ele? Aí fica meio feio, né? Então ele não pode. Mas segundo ele, porque vão bater nele. E a culpa é de Bolsonaro porque Bolsonaro não ofereceu um aviãozinho aí do governo pro cara poder viajar. É muita cara de pau. Muita. Mas tudo bem. Aí, o evento que ele foi, mas que não falou no palco principal, falou pra turminha e mesmo assim tá sendo criticado. Entendendo o Bolsonaro. É a coluna, mas a matéria é sobre o Dilma. Lula deixa a COP sem pautar racismo ambiental e desigualdade tecnológica. A turma woke, os identitários, a turminha da lacração, tem que colocar todo tipo de tema. Cara, você pensa, eu realmente eu tô começando a entender com a tese deles, mas eu achava que ao se discutir meio ambiente, seriam algumas discussões mais técnicas sobre realmente questões do meio ambiente, etc, blá, blá, mas eu vi que é um assunto mais complexo. O burro sou eu, não é essa turma não. Eu que sou maluco, que achava que era um tema mais técnico e agora que a gente está se aprofundando, a gente descobre várias questões sociais, questões extremamente importantes. Temos que prestar atenção. Sobre essas questões sociais que também envolvem o meio ambiente, a ANAC, que é uma autarquia que cuida dessas questões aí de aviação, e vocês estão vendo que esse governo também quer criar uma autoridade do clima, turminha da esquerda. A ANAC ontem estava divulgando o 6º Seminário Socioambiental em Infraestrutura de Transporte, o Via Viva. O evento vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, com um tema super bacana e importante, na Rota ESG, oportunidades para o setor de infraestrutura e transportes. A Amazônia do Falo, sustentabilidade é fundamental, envolve domínio social, econômico, ambiental, e não conheço ninguém que é contra. Agora, ESG é controle, greenwashing, comércio, como acabamos de comprovar com o selo ESG da FTX. Tema super bacana, né, ANAC? Tanta coisa para discutir. E esse governo, que diz está muito preocupado com a Amazônia, que vai até abrir espaço aí para uma cooperação, né? Mas sem abrir mão da soberania. COP27 ainda nos revelou que indígenas eleitas firmam colaboração com o Partido Verde Alemão para a defesa de territórios. A Sônia Guajajara e Célia Chacriaba, deputadas eleitas, acho que ambas pelo PSOL, a Sônia pelo PSOL, aproveitaram a COP27 para firmar um acordo de colaboração com a parlamentar alemã Katrin Henneberger e a diretora do Partido Verde, Ricarda Lenk, em prol da defesa de territórios tradicionais do Brasil. Pronto. É o Partido Verde Alemão que vai defender os índios brasileiros agora. Para que eleger deputados quando o Partido Verde da Alemanha tem tempo para cuidar do Brasil? Quem melhor para tomar conta do Brasil do que os alemães? A iniciativa visa buscar formas de estabelecer uma parceria na preservação de terras de povos originários, que foram abordados inclusive na redação do Enem, visando mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A ideia é desenvolver um trabalho conjunto entre a Câmara Brasileira e o Parlamento Alemão. No encontro, também foi discutido o estreitamento de laços para tratativas contundentes pro meio ambiente entre União Europeia e Mercosul. Imagina o que é o contundente. Deve ser, por exemplo, a due diligence,
Ao invés de ficar restrita à região de florestas, não, coloca aí também a Caatinga, o Cerrado, etc. O Brasil não pode mais vender, basicamente isso, no final do dia. Esse agricultor, ele é bolsonarista? Então esse aqui não pode vender. Vamos tomar algumas ações contundentes. Esse produtor fascista, esse não vai ter espaço. Gente, isso aqui é um absurdo, mas sério mesmo, para e pensa. Partido Verde não sabe falar português. Não acompanha a política local. Tem 1001 problemas lá no país deles. E tá querendo tomar conta do Brasil. E tá sendo noticiado, o povo tá achando bonito e batendo palma. Tá achando bonito e batendo palma. E ainda falando de questões internacionais, o Maduro ontem, sem nenhuma vergonha, fala pro mundo que o Foro de São Paulo representa a esperança e é a maior trincheira de luta das forças, movimentos, grupos e partidos políticos da América Latina, do Caribe e do mundo. Partido de esquerda. É o que segura. É a última trincheira. A partir de agora, nos preparamos para traçar uma estratégia de trabalho para nosso próximo encontro. Para quê? Para destruir a América Latina? Sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Imagina se o mercado também tivesse preocupado com isso. Mas por hora, o mercado está preocupado com a responsabilidade fiscal. E sobre isso, o dia de ontem continuou muito mal para a turminha da esquerda. Você vê. Citi piora a projeção para o Brasil, mesmo com possível redução em PEC do estouro. Eu olhei aqui e falei, PEC do estouro? Ué, desde quando a CNN fala em PEC de estouro? Não era PEC da transição? Que desrespeito. Comissão informal. Informal é clandestino, é confraria. Isso já fizeram e apresentaram a PEC, que nem assinaturas tem ainda, de texto tão desprezível. Que condução horrível desde o início, não passarão. Vergonha e derrota, provavelmente sim. Aqui é o Carlos Portinho, líder do governo no Senado. A PEC vai começar por lá. E ele traz nota da CNN, que é da Thais Arbex, que é essa daqui, ó. Congresso pretende criar comissão mista informal para elaborar novo texto da PEC do estouro. PEC do estouro. Grupo deve lapidar texto de forma que ele fique mais palatável à apreciação e aprovação da maioria dos parlamentares. A coisa não tá tão boa assim não, hein? Falaram que ia fazer, que ia acontecer. O texto ia sair semana passada, e de semana passada ia sair quarta, e no seu quarta veio quinta e tudo mais. Agora não volta, não tem assinatura, vamos fazer uma comissão informal. Esse texto aqui só espera estar pronto no final da semana que vem. Só deve ser apresentado na outra. Parece que a tão sonhada governabilidade ainda não bateu na porta da turminha da esquerda. E a Thais Arbex conta o seguinte: deputados e senadores querem criar na próxima semana uma comissão mista informal para elaborar elaborar em conjunto uma nova versão da PEC do estouro, não é mais da transição, apresentada nesta quarta pelo Alckmin. Parlamentares que estão à frente das negociações disseram à CNN que a ideia é o quê? É pegar o relator do orçamento, que é o Marcelo Castro, ele vai assinar a autoria da PEC, ele quer falar que o filho é dele, mas que as 27 assinaturas que são necessárias para apresentar a PEC, né, para ser protocolada no Senado, só sejam coletadas após a discussão na comissão informal. E uma coisa assim, 27 assinaturas é fácil, é a minoria. Difícil serão as 49, não as 49 assinaturas, os 49 votos. O grupo deve ser formado por líderes partidários da Câmara e do Senado, só a turminha do bem. O objetivo é que eles lapidem o texto de forma que ele fique mais palatável à apreciação e aprovação da maioria do Congresso. O principal ponto de discordância hoje está em relação ao período do teto de gastos. Como a CNN mostrou, Alckmin teve a reunião com o Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, e o Alcolumbre falou que a proposta só avança no Congresso se tiver validade apenas para 2023. Tirar o Auxílio Brasil por 4 anos, sem chance. Segundo participante da conversa, Alcolumbre relatou a Alckmin ter ouvido ao menos
31 senadores e encontrado resistência na possibilidade de tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos durante todo o período, né? De forma permanente ou durante os 4 anos do governo Lula. São 81 senadores. 81. Você precisa de 49 votos em 2 votações. Esquece Câmara, são 308 em 2. Você tem 81. Você tira 31, sobram 50. Se mais 2 não votarem a favor, acabou a PEC. Acabou. Acabou. O choro é livre. Acabou, irmão. Acabou. O texto levado por Alckmin, de acordo com parlamentares, foi entregue mais amplo, de forma proposital, para que o Congresso seja protagonista na discussão. Aqui é aquela velha história do bode na sala. Você bota um bode na sala do cara, fala, quer ter um bode na minha sala? Pô, não dá. Pô, não, deixa o bode aí, o bode de boa. Come qualquer besteira que der pra ele. Não vou deixar um bode na minha sala. Posso botar então aqui um cachorrinho, um pinchezinho aqui, pequenininho? Um pinche é de boa, né? Então você vê, você coloca o bode pro cara se assustar, depois não, bota aqui só um cachorrinho. É o que eles fizeram, colocaram lá vários absurdos para agora poder cortar várias coisas. E aí o Congresso, não, olha só, a gente cortou, a gente fez isso, a gente fez aquilo outro. Aí a turminha, por exemplo, do Centrão, que não é besta, já tá falando o seguinte, estão reclamando do orçamento secreto, agora já voltou a ser orçamento secreto de novo, já deixou de ser emenda de relator. Vocês estão reclamando disso? Vamos botar então algumas regras do orçamento secreto nessa PEC que obrigue o presidente da República. Porque aí, né, esse orçamento tão grande que eles querem ter, grande parte vai para a mão do Congresso. Aí o Congresso que vai destinar o orçamento, né? Você quer dinheiro? Não, o Congresso participa. Um Congresso, né, que participa, cola junto. E aí? Aí já estão achando ruim agora também. Tem muito interesse no ar, muito interesse. E pelo andar da carruagem, não acho que essa parada aqui vai andar fácil, não. Não vai. Thais Arbex de novo, ó. Presidente da CCJ, o Alcolumbre, diz a CNN que não há previsão para votar PEC no Senado. Não tem previsão. É o cálculo. Tem 81. Você começou com 31. 31 falou que não. Ou seja, não vai passar, né? Você não vai botar para votar sem saber se esses 50 que sobraram vai votar a favor. Que depende de 49 votos. O cenário não tá bom. Não tá bom. Povo na rua, mercado derretendo. Olha o tom que a imprensa tá dando. CNN já tá chamando de PEC do estouro. Eu até rastrei para ver quando que se começou a chamar de PEC do estouro. Tá aqui no vídeo de hoje. O Plínio Valério, que é senador, deve ter sido um desses senadores que o Alcolumbre contatou para saber aí. Vai votar sim ou não. Do jeito que enviaram a PEC sem teto, não vota a favor nem a pau. Caso contrário, seria aceitar a condição de mané que o PT, né, e o cara lá querem nos impor. O Congresso Nacional não é quintal do PT e nós brasileiros não somos manés. Respeito. E o Carlos Portinho agradece aí pelo posicionamento do Plínio Valério. O Reis também não. A PEC fura-teto é um cheque em branco para um grupo político que nada de braçada na corrupção. Para garantir o Auxílio Brasil, precisamos de 50 bilhões. 50, não precisa de 200, precisa de 50. O texto original não passa. Da minha parte, eu espero oposição. E, é que eu me surpreendi demais, o Tasso Gereissati, do PSDB, falou que vai votar contra. PEC da gastança, segundo o antagonista. Um absurdo. PEC do rombo, PEC do estouro, PEC da gastança, PEC do abismo, PEC da picanha. Tem 1000 nomes agora. Tasso Gereissati afirmou ontem para o UOL, na entrevista, que do jeito que está, é um absurdo e vai votar contra. Uma coisa interessante é o seguinte, ó, se essa PEC for do jeito que está, eu voto contra e peço aos meus colegas do PSDB que votem contra também. Olha a reação. O PSDB fazia parte da Frente Ampla. Apoio do Fernando Henrique Cardoso. O Aloysio Nunes não só apoiou, como já está na equipe de transição, cotado, inclusive, para quem sabe assumir alguma coisinha. Vou falar para a galera toda votar contra. Tasso afirmou ser a favor do auxílio de 600, mas ponderou que a PEC irá levar um caminho que ninguém tem noção de pode acabar.
A fala completa é o seguinte, ó. Ninguém é contra o auxílio de 600. Isso é absolutamente necessário, tem que ser feito, não pode se negar ao novo governo essa tranquilidade. No entanto, o que está proposto na PEC é muito mais que isso. São recursos que vão nos levar a um caminho que ninguém tem noção onde pode acabar. Tasso Gereissati do PSDB. Os caras chegaram aí com a frente ampla já desapareceu. Desapareceu. A CNN, a economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiro, comentou sobre os riscos fiscais que a PEC do estouro pode trazer para o governo eleito. Isso aqui foi ontem, 3 da tarde. Também ontem, com PEC do estouro, IFE projeta dívida bruta de 95,3% em relação ao PIB até 2031. Anteontem, PEC do estouro é perigosa para o futuro da economia brasileira, avaliam especialistas. E aqui foi a primeira nota, né? A notícia acho que foi antes do tweet, óbvio, né? Mas aqui tá a primeira vez que a CNN, né, no Twitter se referiu à PEC do estouro. Ibovespa cai mais de 2% após falas de Lula e anúncio de PEC do estouro. O dólar sobe. E o que é que eu tô achando que aconteceu? E o motivo que várias e várias pessoas estão aí com uma recota também aqui, ó, PEC do estouro mais uma vez. O Armínio Fraga também, a gente vai comentar sobre ele, é porque a gente tem que mostrar isso aqui da Raquel Landim. O que é que eu tô vendo? Veio a primeira semana, veio o Boa Sorte Day, o pessoal ainda deu, não, vamos dar uma segunda chance, vamos ver. Às vezes o cara falou uma abobrinha, vai voltar atrás, e aí já foi pancada, né? Tomou porrada do Armínio Fraga, tomou porrada de um monte de gente, tomou porrada do Meirelles, tomou porrada da imprensa, no Boa Sorte Day, tá tudo calmo. Pega o avião. Aí você vê aquela questão, né? Você tem a primeira chance, na terceira não dá mais. Aí qual foi a segunda chance? Jatinho. Pegou o jatinho, achou que tava de boa, porrada. E tome porrada. Só a coluna da Malu Gaspar foi 2 porradas encaixadas. Uma sobre quanto custaria um jatinho desse e tudo mais. A outra que foi a questão da doação, do Série Pierre, que o PT meio que não falou no tempo que deveria ser feita, etc, né? Meio que passou do prazo, pós-segundo turno, lá. Teve também a do Lauro Jardim, porrada, falando, cara, mas vem cá, que interessante nessa conversão desse grande empresário para pauta ambiental. Ele não falava nada, não falava de ESG, mas agora dá tempo, né? Sempre tem tempo de abrir a mente para novos problemas, se importar com o Brasil. Então ali foi um problema. Tu falou, cara, o cara parece que não aprendeu nada. E aí, essa daqui foi a primeira postagem, dia 17, 11/19. O que foi que aconteceu? Qual foi a virada? Foi o discurso na COP. Após o discurso na COP, eu compartilhei esse vídeo no Twitter. Eu vi que, quando tava assistindo aqui o pessoal no Pânico também, eu vi que o pessoal também tinha colocado lá no Pânico, estavam comentando sobre isso. A CNN, assim, atônita, desesperada. E não é só a CNN, são diversos grupos. Eu acho que Caio Filho falou, cara, não tem mais o que fazer. Helena Landau já tinha dito, cara, a gente tá preocupado, não dá. Eu penso no pior, não tenho esperanças. Todo mundo jogou a toalha. Então aqui acho que a turma percebeu o seguinte, cara, não vai adiantar mais ficar de boa. Porque no final do dia, tu acha que a CNN, o Rubens Menin, dono da empresa, todo mundo é envolvido, tu acha que essa turma, por mais que seja isso, possa ter aquilo outro, não tá preocupada com o cacauzinho deles? Quando o dólar sobe, todo mundo fica pobre. O salário do jornalista não vai subir porque o dólar subiu. Sei lá quanto esses caras ganham no CNN, 30 mil, 40 mil reais. Às vezes deve ganhar, talvez ganhe até mais. O dólar subiu, passear na Disney tá mais caro. Tomar vinho em Paris também, em Veneza, idem. Então, a turma fica, pera aí, pô, tá ruim, hein? Tá ruim. Então, aqueles setores que também estavam apoiando, já se colocou contra. E a Raquel Landim, ela traz aqui algumas informações do que diz respeito a movimentações, não só na equipe de transição e ao redor da PEC do rombo, que você vê que a turma lá tá sentindo demais, tá tentando dar alguns passos para trás para ver se recupera a parte do apoio, porque tá a nível calamidade, cataclisma. Olha o que ela disse.
Depois do impacto negativo da PEC do estouro, os bombeiros entraram em ação. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, prometeu uma reforma tributária e uma revisão de todos os contratos da administração pública. Guido Mantega saiu da equipe de transição e o ex-ministro Celso Amorim disse que o novo governo nem apoia nem veta o candidato do Brasil para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Só para aqui, ó. Eles tentaram derrubar a indicação do BID, o Ilan. E agora, não, nem apoia, nem tá contra. Chutaram o Guido Mantega. E Alckmin tá falando de reforma tributária. Olha que 180, o cavalo de pau que deram. Mas continua. O próprio Lula baixou o tom. Continuou criticando os especuladores, mas afirmou que aceita, sim, conselhos dos economistas liberais que o apoiaram. E, abre aspas, que é um cara humilde, fecha aspas. Enquanto isso, os líderes do Centrão garantem que, como está, a PEC do estouro não passa na Câmara. Querem discutir o prazo e o tamanho do cheque que o novo governo está pedindo. Além disso, coube ao deputado Ricardo Barros trazer para o debate a moeda de troca, o orçamento secreto. Na opinião do deputado, que é respaldada por parlamentares próximos ao presidente da Câmara, Arthur Lira, é preciso garantir a constitucionalidade das emendas de relator antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lula diz que a PEC do estouro é para ajudar os pobres, mas não são só eles que acabarão beneficiados. O Centrão é um bicho, viu? Centrão realmente é o tubarão. Sentiu o cheirinho de sangue. Eita, vou botar o orçamento secreto aí dentro, senão não vai aprovar. E agora? O cara chegou batendo no peito, eu vou fazer, vai acontecer e tu vai... Não. Tomou a voadora. Sentiu demais aí. Mas demais. Não se colocar nem contra a favor por uma questão do BID, eles não só tentaram derrubar a indicação, mas tentaram derrubar para colocar o deles. É o que o Guido Mantega pediu. Mas vamos ver. Vamos dar uma olhada. Aí você vê. Não, vamos criar aqui uma reforma tributária. Fazer isso, fazer aquilo outro. Não tá colando mais. Alexandre Schwartzman, economista. Não sei se aqui que é o amigo do Haddad até. Ele comentou a promessa do Alckmin de que o futuro governo trabalha em uma nova âncora fiscal e, para ele, especialista, ele disse que a credibilidade em prometer a regra para daqui a alguns anos é zero. Credibilidade zero, Alckmin. Alckmin já está sendo tratado como bombeiro. Chama o Alckmin para resolver. Você vai dar uma lida na matéria, em texto, o áudio ali, a entrevista, são 5 minutos e pouco com o Schwartzman. O resumo. Entrevista CNN, o Alexandre Schwartzman afirmou que a credibilidade em prometer uma nova regra fiscal para daqui a alguns anos é zero. Ninguém acredita mais. O especialista em economia da CNN comentou as falas do Geraldo Alckmin a dizer que o futuro governo de Lula trabalha em um novo modelo de âncora fiscal. Abre aspas. A cada momento que a âncora fiscal se chocou com a necessidade do governo aumentar os gastos, quem ganhou? Quem ganhou? A âncora ou o desejo do governo de furar o teto? Qual é a garantia que esse negócio não vai ser alterado no futuro se for necessário? Credibilidade de prometer uma âncora fiscal para daqui a alguns anos, para mim, é zero. Se o mercado for minimamente esperto, vai atribuir credibilidade zero também, pois essa é nossa história. E na boa, eu não sou economista nem nada, mas a gente conhece ser humano. Comentamos isso aqui exatamente ontem. Falei, pessoal, o pessoal tá falando em muda o teto, faz isso, faz aquilo outro. Quem garante que daqui a 4 anos o pessoal não cria outra maluquice? E depois outro, e depois outro. Quem garante isso daí? Quem que garante? O cara tá falando. Para Schwartzman, apesar de Lula ter acenado que deve haver responsabilidade em seu futuro governo, o que existe de concreto é um déficit que será muito maior do que o esperado. Por mais que Lula faça essas juras, concretamente tem uma proposta de aumentar os gastos muito mais do que eles foram realizados este ano, o que significa que, olhando para frente, que vai ter um déficit
muito maior do que aquele que estava sendo projetado. O que tem de concreto é que os economistas técnicos, né, até os técnicos da extrema esquerda, o Melo, o Barbosa estavam lá junto com o Pécio Arida e o Lara Rezende, não foram contratados. Não entraram na discussão. Só tem o lado político de ser discutido. Ninguém mais está dando credibilidade. A equipe de transição de Lula tem 21 alvos da Lava Jato, mas nenhum condenado. Isso é o que tem de concreto. Você tem 21 alvos da Lava Jato, mas nenhum condenado. Não. Isso, a única dúvida que eu tenho dessa matéria é se entre os 21 eles estão contando com o Lula. O Lula foi alvo no passado, né? Mas não sei se o Lula está incluso na equipe dele. Então, se são 20, talvez sejam 22, hein? Talvez sejam 22. Talvez sejam 22. Após saída de Manteiga, crítico do Pix é nomeado para a equipe de transição. Eu acho que não estão conseguindo colocar a carreta furacão no trilho. Tá ruim. Tá ruim. E o cara ainda vai no Twitter e fala o seguinte: eu sou presidente da República. Não é não. Não é não. Mas não é mesmo. É Jair Messias Bolsonaro, tá lá, né? Pelo menos até o final do ano. Não é não. Não vou me basear por futrica e por Twitter. Ninguém faz um tweet desse a não ser que esteja incomodado com futrica de Twitter. Tá sentindo demais as críticas e tudo que tá rolando. Acho que daqui é um mix, com certeza tem o jatinho envolvido e também o que o mercado tá fazendo. As críticas do mercado. Aí a Folha de São Paulo escreveu mais um editorial. Mais um. Lula pede mais juros. Danos em potencial da proposta do eleito vão além da bolsa e sacrificam pobres. Leia o edital. Aí foi dar uma lida. Esses aqui são os 3 últimos parágrafos do editorial da Folha de São Paulo. Como a Folha pensa? Lula demais mostra desprezo aos apoios que buscou. E conseguiu de políticos economistas... Desculpa, que buscou e conseguiu de economistas qualificados de outras orientações, guiando-se pelo personalismo na retórica e pela pauta petista na ação. Há tempos e meios para evitar o desastre, mas eles não são exíguos. Desastre. Olha o tom da imprensa. Desastre. Em questão de semanas, uma piora geral de expectativas começa a afetar a vida real. Semanas. Dólar mais alto, eleva a inflação, reduz-se a perspectiva de redução dos juros do Banco Central, empresários freiam contratações, investimentos. Frear a contratação é uma tradução para aumento de desemprego. A soberba exibida por Lula até aqui, inexplicável. Para quem venceu a eleição por margem mínima e terá dura oposição, é o maior obstáculo à correção dos rumos. A soberba, amiga, irmã da arrogância e do orgulho. Aí a Veja complementa. Lula diz que não precisa atender tudo que o sistema financeiro quer. Não preciso. Seria soberba, arrogância? Estava lá em Portugal, respondeu sobre a repercussão de suas declarações na Bolsa, disse que seu governo vai ter responsabilidade fiscal, mas sem precisar atender tudo que o sistema financeiro quer. Lula lembrou seus índices, né, os números dele de 2013 e 2010, e ele afirmou que ninguém neste mundo tem autoridade para falar de responsabilidade fiscal com ele. Rapaz, olha o nível de arrogância do cidadão. Ninguém. Quem sabe é ele. Acho que isso aqui tá pegando mal, viu? Acho que tá pegando muito mal. E o Alckmin não tá conseguindo apagar esse incêndio. Aí o Estadão também soltou um editorial ontem. Lula mostra desconhecimento, ingenuidade e preconceito ao comentar a reação especulativa do mercado às suas declarações imprudentes sobre disciplina fiscal. Qualquer pessoa com informação suficiente sobre o dia a dia dos negócios deve ser capaz de entender os choques motivados por palavras desastradas de um cidadão recém-escolhido para governar o país.
Nem vou ler o editorial. Aí, o Armínio Fraga não quer dar o braço a torcer, até porque o Brasil pode ir pro buraco. Armínio Fraga, se ele vê que vai pro buraco, vai ter tudo de boa. O importante é a esquerda estar no poder. Mas ele estava ontem lá na Globo News falando o seguinte, ó. Não me arrependo de meu voto. Mas estou preocupado. Tinha esperança de que as coisas na área econômica fossem mais parecidas com o Lula 1. E estamos vendo a Dilma 3. Não vai durar. Não vai. Ih, rapaz, não vai durar. Quanto tempo vai durar? Não sei, mas não vai durar. Do jeito que tá ruim. Isso aqui, só em relação à PEC do rombo. Vamos falar da carreta furacão? Aqui são problemas externos, né? A turminha da esquerda com o mundo real. Brasil, mídia, classe política e entre eles. Haddad desponta. Não teve um só integrante da comitiva de Lula na COP27 que não saiu do Egito com a sensação do que Haddad vai ser o novo ministro da Fazenda. Sensação não significa nomeação, claro, mas essa foi a impressão geral. A Haddad volta ao Brasil como favorito para o cargo. Favorito. Isso daqui vai gerar uma reação também do Brasil inteiro. Mas, sobre o Haddad, ainda tem isso aqui. Mercados repercute Haddad e fala do Campos Neto. E o que acontece? Os juros sobem. E o povo fica mais pobre. Aí você vê a conversa tensa entre Haddad e Glaze. Glaze que também recentemente, né, segundo a própria Veja, eu acho... Foi na Veja ou foi na Globo? Acho que foi na Veja que saiu a nota. Que ela tinha entrado em um leve atrito. Não é uma conversa mais acalorada com a Luísa Mercadante. Agora foi com a Haddad. Acho que o problema é a Glaze, viu, Glaze? Você tem que se acalmar um pouco, mulher. Está bem tensa a relação entre Haddad e a Gleisi Hoffmann. Ela defende da educação para o correligionário, mas ele prefere o ministério mais importante. Economia, planejamento. Uma conversa recente dos dois ultrapassou os limites da boa educação. Além dos problemas que estamos vendo, que estão causando no país, olha as tretas internas. Olha as manchetes e o subtítulo. Transição vira palanque e ausência de técnicos incomoda ministeriáveis. Não tem técnico, é carreta furacão, é palanque. Ministeriáveis de Lula reclamam que a transição teve de incorporar aliados políticos da campanha e nomes sem experiência administrativa. Caos. Imagina, muito lacrador, junto, querendo ser o rei da razão. Cada um brigando pra ver quem é o pai de Deus. Eu sou o pai de Deus. Aí outro fala, tu é o pai de Deus? Eu sou o professor do teu avô, então. E aí fica nessa, né? Quem veio primeiro? Felipe Neto ou o universo? O Felipe... Quem nasceu... Essa é a discussão que deve rolar nesse grupo, né? É assim, ninguém pisa no chão, só as estrelas. Caos. Ciúme impactou na formação do Grupo de Transição para a Agricultura. Ciúme. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, teve de equilibrar forças políticas para manter a harmonia no Grupo de Transição da Agricultura. Não estão dando certo entre eles. Vão conseguir consertar o Brasil? Cheguei ao fim quase na hora, né? Tinha mais notícias, mas também não vai dar porque tem que comentar com muita coisa as confusões em Brasília, que também envolve a classe política, que vai se movimentando aí como nunca. Enfim, aqui tá os links das matérias ao longo do vídeo de hoje. Vou mandar lá o vídeo da Raquel Landim, comentando aí sobre as últimas lá no Telegram para vocês. Mandar o vídeo também do cidadão lá em Portugal, reclamando. Mas, gente, é o que vocês estão vendo. Brasil hoje, você tem povo na rua insatisfeito, uma divisão na sociedade cada vez mais acentuada. No meio, você tem as pessoas arrancando cabelos, desesperadas, crise, sem saber como é que essa PEC do rombo vai entrar ou não vai entrar, mas todo mundo já tá vendo, o rombo vem pra todo mundo. E E do lado da esquerda, o que é que tá rolando? É briga interna. É briga, o Brasil é o quê? É BBB, briga. Briga na esquerda, briga em tudo, né? Economia, etc. E briga que a direita é insatisfeita com o que está acontecendo.
A chance disso aqui dar certo, meu Deus do céu, o que vai acontecer eu não sei. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque tá emocionante. E essa semana, eu acho que Bolsonaro deve voltar, deve reaparecer. E aí vai ser mais pega pra capar. Semana promete demais. E é isso. Eu fico por aqui, dá aquela compartilhada. Assiste o Quinto Elemento de ontem, ficou bem engraçado, não muita risada. O primeiro link na descrição. Se gosta do meu trabalho, posicionamento do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E espero te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.